Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Bem, então, conforme a gente conversou na aula de ontem, né? Na aula de hoje eu pretendo finalizar, então, aquele estudo do processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Tá? Tudo bom, professor? Oi, tudo bom? E aí iniciar o cálculo de autovalores e autovetores, né? Eu havia comentado com vocês ontem que pretendia publicar as notas hoje, mas ainda tem 2 trabalhos para receber, o pessoal está com dificuldade, enfim. Né? Então, acho que amanhã eu termino a correção e publico para que vocês tenham, né, um planejamento, porque a próxima atividade de avaliação está marcada para a próxima sexta-feira, né? Tá? Então, a gente vai ter mais 2 aulas, né? E depois vem as atividades finais de avaliação. Bem, acho que é isso. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou retomar aquele exemplo 3x3 que a gente fez do processo de ortogonalização, né? Para mostrar, então, as vantagens, né? Enfatizar as vantagens da utilização das bases ortonormais. No caso, a gente viu um exemplo do R2 e depois, no final da aula, um exemplo no R3. Então, eu só vou retomar a parte final ali do exemplo do R3. Né? Então, esse é o processo, né, que nós vimos na aula de ontem, o chamado processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Então, a ideia é que, ao final desse processo, né, partindo de uma base qualquer de um espaço vetorial, a gente obtenha uma base ortonormal, isto é, vetores ortogonais 2 a 2, e cada um deles deve ser um vetor unitário, deve ser um vetor normalizado. Isso simplifica o cálculo dos coeficientes, como a gente já viu, né, nos exemplos, especialmente do R2 e do R3. Então, aqui é o exemplo inicial, né, do processo de ortogonalização no R2. Né. A gente partiu deste exemplo, né, nós tínhamos essa base formada pelos vetores 2, 1 e 1, 1. Né, e a partir, então, desta base, nós fizemos um processo de ortogonalização, calculamos a constante, né, calculamos os vetores na nova base, mostramos que eram 2 vetores ortogonais através do produto escalar entre esses 2 vetores, que dá 0. Né? Então, na primeira etapa, é feita a ortogonalização. Né? Então, realmente, os vetores, a gente comprova que eles são vetores ortogonais, e depois a gente faz o processo de normalização, né? Dividindo cada vetor do conjunto obtido para transformar esses vetores em vetores unitários. Então, esta base aqui, lá no final, né, é uma base formada por vetores ortonormais, é uma chamada de base ortonormal. Né? Cada vetor é um vetor unitário, um vetor de comprimento igual a 1, e o produto escalar desses 2 vetores é igual a 0, ou seja, eles são vetores ortogonais. Isso a gente viu aqui nesta representação, né? E, consequentemente, bom, deixa eu só comentar aqui, né? Esse aqui é um gráfico obtido no
no GeoGebra, né? E onde estão os vetores, então dá para perceber, né? Esse primeiro vetor aqui, ele tem a mesma direção e sentido do vetor original, né? Só que aqui, ele que é o vetor 2, 1, ó, só que ele tem agora esse aqui é um vetor unitário, né? E o outro vetor, ele foi feito uma rotação, né? Para que o ângulo entre os dois vetores resultantes seja igual a 90 graus, né? Então, nesta nova base, né, o cálculo dos coeficientes de um vetor do R2 é bastante simplificado, né? Certo? Então, a gente viu que expressar um vetor xy qualquer do R2 em termos de combinações lineares dos vetores da base formado por esses dois vetores que são vetores ortonormais, né? Se eu chamar o vetor V1 e o outro de vetor V2, né? Então expressando o vetor V com uma combinação linear A1V1 mais A2V2, né? Basta para calcular o A1 e o A2 fazer esses produtos, né? O produto escalar V por V1 resulta no valor do A1 e o produto escalar do V pelo V2 resulta no valor do A2. Então isso simplifica muito, mas é importante sempre ressaltar, né, que essas fórmulas elas só são válidas em bases ortonormais, né? Então, nós temos que o V é um vetor xy qualquer, está aqui o V1 e está aqui o V2, né? Então, o A1 é o produto escalar do V pelo V1, ou seja, o produto escalar do xy pelo vetor 2 sobre a raiz de 5, 1 sobre a raiz de 5, a gente multiplica o x vezes 2 mais o y vezes 1, e como raiz de 5 é denominador comum, fica 2x mais y sobre raiz de 5, e no caso do produto escalar do V pelo V2, né, vai ficar x vezes menos 1 mais y vezes 2, ou seja, menos x mais 2y, dividido por raiz de 5, ou seja, esta é a combinação linear dos dois vetores V1 e V2 com esses coeficientes que resulta lá no final, né, no vetor xy, que de outra forma, né, pelo método convencional, né, para a gente chegar nestes coeficientes, seria necessária a resolução de um sistema com duas equações e duas incógnitas, que, em geral, é um processo mais trabalhoso. A gente até fez aqui o cálculo do vetor 1, 2, né? Então, é um caso particular, então, desta fórmula, né, em que eu tenho, então, que o vetor 1, 2, que é o vetor V, expresso como uma combinação A1V1 mais A2V2, resulta que o A1 é o resultado do produto escalar do vetor V pelo vetor V1, ou seja, o vetor 1, 2, que é o vetor que eu quero expressar, pelo vetor 2 sobre a raiz de 5, 1 sobre a raiz de 5, então vai ficar 1 vezes 2 mais 2 vezes 1, ou seja, 4 sobre raiz de 5, que é o coeficiente A1, e o A2, fazendo o cálculo análogo, a gente chega que o resultado é 3 sobre raiz de 5. Né? Então a gente pode dizer, né, ou seja, vamos escrever ali a combinação, né? O vetor 1, 2 é igual a este coeficiente vezes o vetor V1 mais este coeficiente vezes o vetor V2. Digamos que eu quero fazer a verificação, quero tirar a teima, né? Quero realmente comprovar que esta igualdade é verdadeira, né? Então eu faço o cálculo, né, do desenvolvimento desta combinação linear. Se eu fizer essa combinação linear efetuando as multiplicações indicadas, né,
Vamos obter aqui, como no final, né, desses cálculos, tem que aparecer o vetor 1, 2. É isso que é o resultado, né, que deve ser obtido. Então, observa aqui, ó, o primeiro cálculo que deve ser feito, né, é pegar o vetor 2 sobre a raiz de 5, 1 sobre a raiz de 5. Né, opa, então, eu vou multiplicar aqui, ó, este número. Como são operações com raízes quadradas, a gente tem que fazer com mais cautela, né? Este número multiplicado por 2 sobre a raiz de 5 e este mesmo número multiplicado por 1 sobre a raiz de 5. Mais este vetor aqui e o número 3 sobre a raiz de 5. E aqui este número. Tá? Então, observa, quando a gente efetua, né, essas operações, para não ter problemas de arredondamento, né, o melhor é a gente usar as propriedades das operações matemáticas, né, em vez de pegar uma calculadora, né, fazer contas com calculadora, isso vai dar problema. Tá? Então, a gente multiplica 4 vezes 2 dá 8, dividido por raiz de 5 vezes raiz de 5 é a mesma coisa que 5. Né? Pelas propriedades, porque a gente, pela propriedade das operações de radicação, né, raiz de 5 vezes raiz de 5 é igual a raiz de 25, que é igual a 5. Né? Então, ali na segunda posição, vai dar 4 vezes 1, que é 4, no numerador, e no denominador vai dar 5 também. Então, esse é o resultado dessas primeiras multiplicações. E aqui no segundo vetor é a mesma coisa, né? Ó, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. E 3 vezes 2 aqui no numerador dá 6. E dividido por raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Então agora a gente tem que somar, né, essas quantidades aqui. Então na hora que eu somar estas expressões, eu tenho que somar a primeira com a primeira coordenada e a segunda com a segunda. Eu tenho então que fazer 8 quintos menos 3 quintos e 4 quintos mais 6 quintos. Isso vai me dar, então, 5 quintos e 10 quintos, que é exatamente igual a 1 e 2. Né? Aqui eu tenho 5 quintos, aqui eu tenho 10 quintos, ou seja, o resultado final, né, desta combinação é exatamente o vetor 1, 2. Então, de fato, né, esses cálculos comprovam que o vetor 1, 2 é o resultado dessa combinação linear, ou seja, os coeficientes A1 e A2 obtidos através do produto escalar são, de fato, né, a expressão deste vetor na base considerada ali, que é a base chamada de beta. Então, a gente representa, né, este resultado, né, escrevendo, né, que é, então, o vetor V. O vetor V. Esta base beta é igual a 4 sobre a raiz de 5 e 3 sobre a raiz de 5.
Então a gente viu, né, a representação lá neste link, que são as projeções ortogonais desses vetores que representam aquelas expressões ali. Então está aqui o vetor 1, vetor 1, 2, né? Está aqui o vetor V1, vetor V2 da base ortonormal. Então a projeção ortogonal desse vetor na direção do vetor V1 é o WV1, né? E a projeção ortogonal do vetor 1, 2 na direção do vetor V2 é o vetor WV2, né? Vetores aqui representados, né? Que a gente calculou esses coeficientes a gente escreveu os vetores normalizados, vetor V1, vetor V2, né? O vetor 1, 2, calculamos os coeficientes, o A1, que é o produto escalar do V pelo V1, o A2, produto escalar do V pelo V2, e aqui as componentes, então, ortogonais na direção de V1 e V2, respectivamente, né? Vejam que a soma desses dois dá exatamente o vetor 1, 2, conforme a gente comprovou ali, né, nos cálculos realizados. Então, resumindo, né, todo esse processo, numa base, num espaço vetorial de dimensão 2, se o beta formado por V1 e V2 for uma base ortonormal, então para um vetor qualquer V pertencente a V, se o V for uma combinação linear A1V1 mais A2V2, então o A1 será simplesmente o produto escalar do V pelo V1 e o A2 o produto escalar do V pelo V2. Tá? Vimos então que no caso de uma base V1, V2, V3, né, o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt é dado por esse caminho aqui, né? V1' vai ser V1, V2' é V2 menos V2 escalar V1'. V1' escalar V1' multiplicado por V1' e o V3' dado por essa fórmula, que é análoga ao V2'. Então, este conjunto V1', V2', V3' obtido por esse processo é um conjunto que é uma base ortogonal. Então, dividindo cada vetor pela sua norma, obtemos uma base ortonormal. Então, partimos deste exemplo aqui, né, que é uma base qualquer do R3, né, e então, para obter uma base ortonormal do R3 em relação ao produto escalar usual, né, eu identifiquei o vetor V1 como sendo o vetor 1, 1, 1, o vetor V2 como vetor 0, 2, 1 e o vetor V3 como vetor 0, 0, 1. Fizemos todo o processo, né, de ortogonalização de Gram-Schmidt, identificando inicialmente o vetor V1' igual ao vetor V1, que é o vetor 1, 1, calculamos o vetor V2' através da fórmula definidora, fizemos aqui o desenvolvimento do produto escalar que aparece no numerador e no denominador, né, chegando lá no final ao vetor V2' igual ao vetor menos 1, 1, 0. Então nós temos esses dois vetores, né, que pode ser verificado que são vetores ortogonais, já que o produto escalar entre eles é igual a zero, né, fica a cargo do estudante verificar. Calculamos o vetor V3' dado pela fórmula do processo de Gram-Schmidt, substituindo V3, escalar V2', etc., fazendo todo o desenvolvimento desta fórmula, né, após aqui as devidas substituições, né, chegaremos ao resultado final, que é o V3' igual a menos 1/3, menos 1/3, 2/3. Então, esse conjunto aqui, concluímos que é uma base ortogonal do R3. Então, foi feito o processo de normalização de cada um dos vetores, obtendo essa base ortonormal do R3. Isto é, cada vetor é um vetor unitário agora,
e 2 a 2 eles são vetores ortogonais. Então, está aqui o processo de normalização, vimos a representação geométrica através do GeoGebra. Então, da mesma forma, né, se eu tiver agora um vetor qualquer do R3 expresso com uma combinação linear de A dos vetores V1, V2, V3, isto é, V igual a A1, V1, mais A2, V2, mais A3, V3, os coeficientes A1, A2 e A3 serão dados pelo produto escalar. O A1 é o V escalar V1, o A2 é o V escalar V2 e o A3 é o V escalar V3. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser determinar as coordenadas do vetor 1, 2, 3 na base ortogonal acima, né? Então aqui está a resposta, né? Então vou fazer aqui o desenvolvimento deste cálculo. Vou pegar aqui a base. Então, o vetor V1 é igual a esse vetor aqui. O vetor V2 é igual a esse. E o vetor V3 é o terceiro ali do conjunto, né? Naturalmente, é o vetor expresso aqui dessa forma. Então, o que acontece nesses exemplos do R3 é que, em muitos casos, né, os vetores, após o processo de normalização, eles apresentam, né, a raiz quadrada de 3 no denominador, a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 6, às vezes a raiz quadrada de 5. Né? Então, a gente tem que trabalhar com essas expressões, evitando de fazer cálculos com a calculadora, porque daí a gente vai ter que fazer uso de arredondamento, isso acaba não sendo muito conveniente. Né? Então, eu tenho que expressar esse vetor, né? O vetor 1, 2, 3. Eu quero descobrir, então, este vetor, né, como sendo resultado de uma combinação desta forma aqui. Então, o que diz ali a teoria? Para eu calcular, né, esses coeficientes, eu tenho que fazer o produto escalar indicado aqui. Então, vamos fazer esses desenvolvimentos. Então, eu terei o vetor 1, 2, 3. Escalar com este vetor. Então, o vetor A1, o coeficiente A1, melhor dizendo, será 1 vezes 1 sobre raiz de 3. Tá? Vamos fazer aqui, 1 vezes, fazer detalhadamente, 1 vezes 1 sobre a raiz quadrada de 3. Mais 2 vezes 1 sobre a raiz quadrada de 3. Mais 3 vezes 1 sobre a raiz quadrada de 3. Né? Multiplica as coordenadas que estão nas posições correspondentes. Né? Então, é isso que eu falei para vocês. Na hora de fazer essas contas, né, a gente deixa estas multiplicações e divisões por raiz quadrada indicada. Né? 1 vezes 1 é 1,
2 vezes 1 é 2, 3 vezes 1 é 3, então eu terei 1 mais 2 mais 3 dividido por raiz quadrada de 3. Ou seja, 6 sobre a raiz quadrada de 3. É claro que daí, se a gente usar o GeoGebra, né, esse resultado vai ser expresso através de uma operação de divisão, ele vai dar um resultado lá com um certo arredondamento. Mas vamos deixar indicado aqui, depois a gente verifica isso. Então eu tenho o primeiro coeficiente, né? O A2 é o V escalar V2. Então eu terei o V que é 1, 2, 3, escalar V2. Está aqui. Então, o A2 é igual a 1 vezes este coeficiente aqui, mais 2 vezes este coeficiente, mais 3 vezes 0. Então, terei A2 igual a menos 1 sobre raiz de 2, mais 2 sobre raiz de 2. Então, como essas frações têm o mesmo denominador, né, vai ficar 1 dividido por raiz quadrada de 2. Vou deixar por enquanto indicado assim. Né? Ali o coeficiente A2. Né? E o A3 tá aqui embaixo, né? O A3 é V escalar V3. Então, é o vetor 1, 2, 3, né? Produto escalar com o vetor V3. Então, teria lá 1 vezes este coeficiente aqui, mais 2 vezes este coeficiente aqui, mais 3 vezes este coeficiente aqui. Então, fazendo esse desenvolvimento, nós teremos menos 1 sobre raiz de 6, mais 2 sobre raiz de 6, mais 6 sobre raiz de 6. Então, somando ali os numeradores, né, 6 mais 2 é 8, menos 1 dá 7. 7 sobre raiz de 6. Então, esses são os coeficientes, né? Ó, resumindo, né? Temos, vamos copiar aqui, o A1, então aqui nesses cálculos intermediários eu vou tirar aqui, esse aqui já é o resultado final, né? O A2 está aqui,
o A3, que está aqui. Então, aqui no texto eu já havia deixado os resultados, né? Porque lá no GeoGebra, se a gente fizer o cálculo, a gente vai obter o resultado na forma decimal, né? Vamos fazer então aqui a conferência no GeoGebra só para a gente ver como é que isso é representado. Então nós temos, né, o vetor V1, digamos, V1 V1 igual a 1 sobre raiz quadrada de 3, 1 sobre raiz quadrada de 3 e 1 sobre raiz quadrada de 3. Né? Ai, que aqui ficou estranho. De novo. É igual. 1 sobre raiz quadrada de 3, 1 sobre raiz quadrada de 3, sobre raiz quadrada de 3. Então, agora, para minimizar o esforço aqui, a gente faz assim, ó. Vou botar 1 sobre a raiz quadrada de 2 vezes o vetor menos 1, 1, 0. Pronto. E vou ter menos 1, 1, 2 sobre a raiz de 6. Então, V3 é 1 sobre a raiz quadrada de 6 vezes menos 1, 1, 2. Então, tá ali. Deixa eu conferir aqui. É isso mesmo. Então, a gente observa que o gráfico mostra, né? Os três vetores são vetores unitários. De vários ângulos ali. E ortogonais 2 a 2. Pegar o ângulo ali, a gente vai ver que é uma base ortogonal. Isso pode ser comprovado através dos cálculos, né? Que a gente faz. Ó, o produto escalar do vetor V1 pelo vetor V2 tem que dar zero. Ó, o produto escalar do vetor V1 pelo vetor V3 vai dar zero. Ué, tem uma coisa errada. Vamos ver o que foi de errado aqui. Menos 1, 1, 2, 1 sobre 23. Vamos ver.
Acho que na hora de digitar, eu troquei algum sinalzinho. Vamos ver aqui. Ah, tá aqui, esse do meio aqui é negativo. Vamos corrigir aqui. Então, vamos corrigir aqui. Vamos corrigir aqui. Agora sim. Então, aqui é menos 1. Aqui vai dar 2 vezes menos 1. Opa! Aqui vai ficar menos 2. Aqui 6 menos 3 vai dar 3. Então aqui é 3. Vamos ver então. Como é que ficou lá? Então o coeficiente é menos 1, menos 1 e 2 do V3. Aqui. Isso que é bom fazer os produtos, né? Agora sim dá para ver, ó, são vetores ortogonais 2 a 2, né? Então vamos calcular os coeficientes aqui, o produto escalar aqui. Ó, agora tá ali, ó. Deixa eu apagar aqui e fazer de novo. Ó, V1 dot V1, V3 e dot V2, V3 também vai dar 0. Né? Então isso comprova que são ortogonais 2 a 2, né? E para provar que cada um deles tem comprimento 1, faz o dot do vetor por ele mesmo. Dot V1, V1 vai dar 1. Dot V2 pelo V2 vai dar 1. E dot V3 pelo V3 vai dar 1. Então, por exemplo, ó, lá no texto a gente calculou ali que ó, o A1 é o produto escalar do V pelo V1, vai dar 6 sobre a raiz de 3. Né? Que lá no texto eu coloquei como 13,46. Vamos ver. O A1 é o dot do V. Opa, deixa eu representar o V aqui. V igual a 1, 2, 3. Aqui. Então o A1 é o dot do V pelo V1. O A2 é igual ao dot do V pelo V2, 0,71. 3,46, 0,71 e o próximo é 2,86. O A3 é igual ao dot do V pelo V3, 1,22. Então vamos corrigir aqui. Então é isso aí. Então as coordenadas desse vetor nesta base são 3,46, 0,71 e 1,22. Ou, se a gente fizer a representação com os números escritos na forma de raiz quadrada, né, eu posso inserir aqui os números, fica mais elegante. Então, vocês imaginem, né, se eu quisesse representar este vetor nesta base, para achar esses coeficientes eu teria que resolver um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, né, fazendo muitas operações com esses símbolos aqui de raiz 3, raiz 2, raiz 6, ou a expressão decimal. Então, a complexidade, né, a dificuldade seria muito maior do que fazer o cálculo expressando aqui dessa forma. Né. E da mesma maneira, né, generalizando, se eu pegar um vetor qualquer
Vamos usar um vetor qualquer xyz do R3. Espaço vetorial R3. A base formada por esses três vetores aqui então, a solução para isso é análoga ao cálculo numérico, só que agora tu terá uma expressão literal, né? Tu tem que supor, né, no lugar do 1, 2, 3 aqui, um xyz, é mais complexo, né? Porque agora tu tem, na verdade, como se fosse um problema com 6 variáveis. Só que, na verdade, tem que imaginar que x, y, z é uma variável dada. A partir, então, de qualquer x, y, z dados, tu tem que descobrir o A1, o A2 e o A3, né? Mas acontece que, como a base é ortogonal e ortonormal, na verdade, né? Basta tu calcular, né, os coeficientes pelas fórmulas que envolvem o produto escalar. Então, tu não precisa resolver um sistema de equações, né? Então, por exemplo, o A1 é o produto escalar do V pelo V1. Ou seja, tu tem que fazer o produto escalar deste vetor aqui. Vai fazer o produto escalar com o vetor que ocupa aqui a primeira posição, né, dentro do conjunto base. Então, o que vai acontecer? Tu vai ter que fazer o desenvolvimento, né, do produto. X vezes 1 mais y vezes 1 mais z vezes 1, ou seja, x mais y mais z dividido por raiz quadrada de 3, né, que vai ter o coeficiente A1. O A2, a mesma coisa, né? O A2 é o produto escalar do V pelo V2. Tem que pegar o vetor XYZ. Até o produto escalar aqui fica melhor. Vai fazer o produto escalar com o segundo vetor da base. Ou seja, o A2 vai ser o resultado do desenvolvimento, né? X vezes menos 1 dá menos X. Y vezes 1 dá Y, Z vezes 0 dá 0, dividido por a raiz de 2. Ali, o coeficiente A2, né? E o A3 está aqui. Ou seja, é o XYZ escalar este vetor aqui. Fazendo o desenvolvimento, teremos x vezes menos 1, menos x. Y vezes menos 1, menos y. Z vezes 2, 2z. Tudo isso aqui dividido por raiz quadrada de 6. E aí nós temos, então, né, a combinação linear que expressa qualquer vetor do R3. Vamos dizer, então, que para obter o vetor XYZ, nós temos essa combinação, ou seja, ó, o A1 vale isso aqui.
O A2 vale isso aqui. O A3 vale isso aqui. Se eu tenho agora, então, qualquer vetor x, y, z do R3, eu terei condição de descobrir, né? Basta substituir aqui as coordenadas do vetor, como a gente fez ali no caso 1, 2, 3, né? Terei, então, a combinação linear expressa em termos dos vetores da base qualquer do R3. Então, esse processo é um processo muito menos custoso computacionalmente do que a resolução de um sistema 3x3, que daria muito mais trabalho para ser determinada essa combinação do que através do processo de ortogonalização. Então, o processo de ortogonalização, ao fim e ao cabo, ele minimiza o esforço na hora de expressar um vetor numa base qualquer. Então, vale a pena, é bastante vantajosa a utilização da ortogonalização e a posterior ortonormalização. A gente deve normalizar os vetores depois do processo de ortogonalização, obtendo uma base ortonormal para um espaço vetorial de dimensão finita. Ok, pessoal? Alguma pergunta aí sobre esse exemplo, sobre esses exemplos do R2 e do R3? Uma pergunta, professor. Pois não. Tudo certo. Então tá. Eu havia comentado com vocês, né? Eu vou apresentar aqui agora, então, o processo de cálculo de alto valor e alto vetor. Então, eu vou apresentar a definição, né, do que cada uma dessas quantidades significa, né? E dentro, assim, do conceito das aplicações, né, dos alto valores e alto vetores, nós temos que pensar que essas grandezas estão relacionadas às transformações lineares de um espaço vetorial nele mesmo, né? E pela teoria dos espaços vetoriais de dimensão finita, no caso o R2, o R3, né, toda transformação linear pode ser representada por uma matriz, né? Então, calcular uma transformação linear do R2 no R2, num certo vetor, equivale a multiplicar uma matriz por aquele vetor, tá? E quando esta transformação linear, ou às vezes a gente fala, como é uma identificação, né, de uma transformação linear por uma matriz, quando a matriz ela possui a propriedade de, quando calculada num certo vetor, resulta num múltiplo desse mesmo vetor, se o vetor é um vetor não nulo, a gente diz que a transformação tem um alto vetor, e o múltiplo que aparece ali naquela igualdade é chamado de alto valor associado àquele alto vetor, né? Então, a ideia básica é pensar que cada transformação linear do R2 é representada por uma matriz 2 por 2, e aí calcular os autovalores e autovetores desta transformação linear equivale a calcular os autovalores e autovetores da matriz que representa essa transformação, tá? Essa é a lógica que está por trás aí. Esses conceitos, autovalores e autovetores, estão diretamente relacionados a muitas aplicações. O livro do Anton aparece em armazenamento e processamento de imagens, tá? Quando a gente tem a imagem, por exemplo, essa imagem é representada através de números, né? E então ele faz até um processo de representação de um mandril, né, usando decomposição em valores singulares. É bem interessante aquele processo. Se der tempo eu faço isso na semana que vem, se eu tiver recursos aqui, tá? Então vou apresentar para vocês aqui pelo menos acho que ainda vai dar tempo de fazer um exemplo. Então, vamos ver aqui fazer essa apresentação. O título, então, é Autovalores e Autovetores de Transformações Lineares, né? A gente vai calcular teoricamente. Depois a gente até pode ver como é que é possível, se der tempo, calcular essas quantidades computacionalmente. Então, dada uma transformação linear do Rn no Rn, imaginem, por exemplo, do R2 no R2, um autovetor satisfaz T de V igual a lambda V. O V é um vetor não nulo,
daquele espaço vetorial ali, e o lambda é um número real, né? Certo? Então, na prática, como a transformação linear é representada por uma matriz T, também se usa dizer que V é diferente de zero, ou seja, V é um vetor não nulo, é um autovetor da matriz T se existe um número real que satisfaz um número real lambda, né? Vou botar aqui, está fora do lugar aqui, número real lambda, que satisfaz a igualdade, T vezes V igual a lambda vezes V, né? Certo? Esse valor lambda é chamado de, esse valor é chamado de alto valor da transformação T associado ao alto vetor V. Por exemplo, vamos imaginar essa transformação aqui do R2 no R2, né? Então eu quero verificar se o vetor 1, 1 é um alto vetor dessa transformação associado ao alto valor lambda igual a 4. Então eu calculo aqui, ó, a imagem dessa transformação, que é uma transformação linear do R2 no R2, calculo no vetor 1, 1. Né? Então vai ficar 2 vezes 1 mais 2 vezes 2, né? O x vale 1 e o y vale 1 aqui nessa lei, tá? 2 vezes 1 mais 2 vezes 1 aqui na coordenada, e menos 1 mais 5 vezes 1 na segunda coordenada. 2 mais 2 dá 4, menos 1 mais 5 dá 4. Vejo que o 4,4, que é o vetor resultante, né, é a mesma coisa que 4 vezes o vetor 1, 1. Né? Ou seja, a imagem do vetor 1, 1 pela transformação é a mesma coisa que 4 vezes o próprio vetor. Então, quando isso acontece, o vetor 1, 1, que é um vetor não nulo, né, é dito um alto vetor daquela transformação, e o lambda igual a 4 é o alto valor associado a este alto vetor, como está dito ali, né? Já o vetor 2, 0, por exemplo, ele não é um alto vetor dessa transformação, né? Por quê? Se eu calcular a imagem da transformação no vetor 2, 0, ou seja, o x vale 2 e o y vale 0 nesta lei aqui, vai ficar 2 vezes 2 mais 2 vezes 0 na primeira coordenada, e menos 2, que é o x, né, mais 5 vezes 0 na segunda coordenada, ou seja, vai dar 4 e menos 2. E esse 4 menos 2 aqui, ó, ele não é um múltiplo do vetor 2, 0. Então, realmente, o vetor 2, 0 não é um alto vetor desta transformação. Então, a ideia é que essa transformação aqui, né, vejam que se eu pensar assim, né, como é que eu posso representar, né, eu disse para vocês que a gente pode representar por uma matriz. A base canônica do R2 é formada pelos vetores, né, que a gente já sabe lá, o vetor 1, 0 e o 0, 1. Tá, vamos escrever aqui. O vetor 1, 0 e o vetor 0, 1. Então, se eu calcular as imagens dos vetores da base canônica do R2, eu poderia construir a matriz que representa essa transformação. Ó. O vetor 1, 0, qual é que é o primeiro elemento da base canônica? Se eu substituir o x por 1 e o y por 0 aqui, vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Mais 2 vezes 0, né? Então aqui vai dar 2. E se eu substituir o 1 e o 0 aqui nessa segunda coordenada, o y vale 0, vai dar 5 vezes 0, menos 1 aqui, né? Então é menos 1. Isso aqui vai ser a primeira coluna da matriz. Se eu representar essa transformação por uma matriz. E agora eu vou calcular a imagem do vetor 0, 1, que é o segundo vetor da base canônica. A imagem dessa transformação é obtida substituindo o x por 0 agora e o y por 1 aqui nessa lei. Então, 2 vezes 0 mais 2 vezes 1 aqui vai dar 2. Ó. E menos 0 mais 5 vezes 1 aqui vai dar 5. Então, esse vetor será a segunda coluna da matriz T.
Então, a matriz que representa essa transformação, ela vai ser construída com essas duas colunas, né? Então, a gente vai escrever uma matriz 2 por 2. Vou colocar aqui as 4 posições da matriz. Então, na primeira coluna vai dar o vetor 2 menos 1, e na segunda coluna o vetor 2, 5. Então, essa é a ideia de representar aquela transformação através de uma matriz. Ou seja, que esses coeficientes que aparecem aqui são exatamente os coeficientes que aparecem lá. Na primeira linha é 2, 2, aqui é 2x mais 2y, e na segunda linha é menos x mais 5y, isto é, menos 1 e 5. Na verdade, se a gente interpretar essas quantidades como colunas, né, a primeira coluna é a imagem do vetor 1, 0, e a segunda coluna da matriz T é a imagem do vetor 0, 1. É sempre essa a lógica na construção da matriz. Então, calcular, né, um vetor que é um vetor diferente do vetor nulo, significa calcular um vetor que, multiplicado pela matriz T vezes V, é igual a lambda vezes V. Então, no lado direito da equação, a gente multiplica pela matriz de identidade, fica T vezes V igual a lambda I vezes V. Que daí eu tenho aqui uma matriz e aqui uma matriz. Coloco o V em evidência aqui, fica T vezes V menos lambda I vezes V igual a 0. Ou seja, eu tenho esta equação, que é um sistema de equações lineares homogêneo, N por N, que eu imagino que tenha solução não trivial. E para isso acontecer, o determinante dessa matriz aqui deve ser igual a 0. Então, o determinante dessa matriz igual a 0 é chamado de equação característica da matriz T, que é uma equação algébrica de grau N, cujas raízes são os autovalores lambda 1, etc., lambda n da matriz T. Então, o polinômio característico dessa matriz é determinante de T menos lambda I. Então, uma vez calculados os autovalores, a gente pode calcular os autovetores resolvendo esta equação, T vezes V igual a lambda vezes V, onde o V é um vetor não nulo, que no caso dos espaços Rn sempre será um sistema de equações possível, isto é, sempre vai ter solução, e vai ser indeterminado, vai ser um sistema com infinitas soluções. Então vamos fazer o cálculo aqui, ó, dos autovalores e autovetores dessa transformação dada ali em cima, né? Então nós temos essa matriz, 2, 2, 1, menos 1 e 5, a matriz identidade correspondente à matriz 1, 0, 0, 1, tem 1 na diagonal principal e demais posições iguais a 0, multiplico por lambda, lambda por enquanto é uma incógnita, é um valor desconhecido. Lambda vezes I igual a lambda, 0 e 0 em lambda. Só vai ter lambda na diagonal principal. Então, det de T menos lambda I é uma equação que envolve um cálculo de um determinante, que vai subtrair o lambda aqui na diagonal principal da matriz T e vai fazer o determinante igual a 0. Ó, tá aqui. 2 menos lambda, 2 menos 1, 5 menos lambda, e esse det tem que ser igual a 0, ou seja, multiplicando 2 menos lambda vezes 5 menos lambda, 2 menos lambda, menos 5 menos lambda, menos 2 vezes menos 1, vai ficar multiplicando aqui, ó, 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes menos lambda, menos 2 lambda, menos lambda vezes 5 dá menos 5 lambda, menos lambda vezes menos lambda dá lambda ao quadrado, e menos 1 vezes menos 1, menos 2 vezes menos 1, desculpe, dá mais 2. Agrupando os termos semelhantes, teremos esta equação chamada de equação característica, e o lambda, então, é obtido pela aplicação da fórmula de resolução das equações de segundo grau, está desenvolvida aqui, né? Menos 7, mais ou menos, raiz de menos 7 ao quadrado, menos 4a vezes c, dividido por 2a, fazendo o desenvolvimento desses cálculos, são cálculos elementares, né? 7, porque aqui é menos, 7, mais ou menos, 49, menos 48 sobre 2. Raiz quadrada de 1 é 1, então terei 7 mais ou menos 1 sobre 2, ou seja, 7 mais 1 sobre 2 é 4, que é um dos autovalores, e 7 menos 1, 6 sobre 2 dá 3, que são os dois autovalores, então, dessa transformação, que satisfazem esta equação aqui para algum V diferente de 0. Então, sempre que a gente resolve a equação característica, a gente obtém os autovalores da transformação. Agora, para cada um desses autovalores, a gente vai calcular o autovetor correspondente. Se o autovalor for lambda igual a 4, a gente tem que calcular um para cada um separadamente, né? A gente substitui o lambda por 4 na definição,
T vezes V igual a 4 vezes V. Né? Esse V é um vetor genérico do R2, XY, que a gente sabe que, por hipótese, é diferente do vetor nulo, que satisfaz a seguinte condição. A matriz... Vou botar ali na outra página para a gente chegar melhor. A matriz T vezes V é igual a 4 vezes V. Então, 2x mais 2y na primeira linha é igual a 4x, e menos x mais 5y na segunda linha é igual a 4y. Resolve a primeira equação aqui, ó, fica 2x menos 4x igual a menos 2y. Ou seja, menos 2x igual a menos 2y, portanto, o x é igual a y, que é a conclusão da segunda equação é a mesma. Então, significa que o vetor, que é o autovetor associado ao lambda igual a 4, tem as duas coordenadas iguais. Então, eu posso dizer que é um vetor da forma x, x. Então, qualquer múltiplo do vetor 1, 1, por exemplo, então o vetor 4, 4, o vetor 1, 1, o vetor 2, 2, todos esses vetores são autovetores associados ao alto valor lambda igual a 4. Então, eu posso dizer que o lambda igual a 4 tem um subespaço vetorial associado a este alto valor, que é a reta que passa pela origem, gerada pelo vetor 1, 1, que é um subespaço vetorial de dimensão 1. Então aqui eu até mostrei, né, por exemplo, peguei o vetor 2, 2, multipliquei pela matriz, o vetor 2, 2, o resultado final é o vetor 8, 8, que é exatamente 4 vezes o vetor 2, 2. Qualquer vetor que vocês pegarem do R2, diferente do vetor nulo, se vocês multiplicarem a matriz dada ali por aquele vetor, o resultado será 4 vezes o próprio vetor. Isso que significa dizer que o alto valor é o lambda igual a 4. E para lambda igual a 3, né, nós temos que descobrir, então, um vetor diferente do vetor nulo que satisfaz essa equação. Ó. T vezes V igual a 3 vezes V. Então, o desenvolvimento é análogo. Né? A matriz é a matriz 2, 2, menos 1, 5, multiplica pelo vetor xy, o resultado tem que ser 3 vezes o vetor xy. Então, 2x mais 2y vai dar 3x aqui na primeira equação. E na segunda equação, menos x mais 5y igual a 3y. Então, terei 2x menos 3x igual a menos 2y, e menos x igual a 3y menos 5y. Então, a primeira equação resulta menos x igual a menos 2y, da mesma forma, menos x menos 2y, a segunda equação, portanto, x igual a 2y. Né? Então, como x igual a 2y, né, eu posso dizer que o vetor, no lugar do x, eu posso escrever 2y. Então, vai ficar 2y e y. Ou seja, é a mesma coisa que o y multiplicado pelo vetor 2, 1, né, onde o y é qualquer número diferente de zero. Então, todos os múltiplos do vetor 2, 1 são autovetores associados ao lambda igual a 3. Né? Então, se eu pego, por exemplo, o vetor 4, 2, ó, é um múltiplo do vetor 2, 1. Se eu calcular a imagem multiplicando a matriz 2, 2 menos 1, 5 pelo vetor 4, 2, na primeira linha resultará 2 vezes 4 mais 2 vezes 2. Né? Eu tenho que multiplicar as linhas da matriz pela coluna. 2 vezes 4 mais 2 vezes 2. E a segunda linha, menos 1 vezes 5, menos 1 vezes 4 mais 5 vezes 2. Na primeira linha vai dar 8 mais 4, e na segunda linha menos 4 mais 10, ou seja, 12, 6, que é 3 vezes o vetor 4, 2. Né? Então vocês vejam que qualquer vetor que vocês escolherem aqui vai satisfazer essa condição. Né? Então, resumindo, né, para esta transformação linear do R2 dada por t de xy igual a 2x mais 2y menos x mais 5y, os autovalores e autovetores são o vetor 1, 1 associado ao lambda igual a 4 e o vetor 2, 1 associado ao lambda igual a 3. Né? E a teoria garante que, como os autovalores acima são diferentes, os autovetores associados são linearmente independentes. Então, assim, pessoal, aqui depois vocês vão encontrar na minha apostila ali que está disponível alguns exercícios. Só para finalizar aqui, ó, vou mostrar para vocês como é que a gente calcula esses autovetores no Octave Online. Deixa aqui, depois eu compartilho. Eu vou entrar no Octave Online.
Então, isso vocês podem usar para conferência, né? É interessante saber usar esses recursos computacionais. Então, aqui nós temos que a matriz T é igual a 2, 2, menos 1 e 5. Então, a equação característica, ou o polinômio característico, vocês podem obter por esse comando aqui. Vai aparecer só os coeficientes. Ó, lambda ao quadrado, menos 7 lambda, mais 12. Ó. Ó. Esse é o polinômio característico. As raízes da equação característica são os autovalores. Para a gente calcular os autovetores, então, a gente usa esse comando. Então, nós temos aqui ó, os autovalores, né, e os autovetores correspondentes. Né. Então, se a gente vou copiar aqui para a gente analisar essa forma de representação. Vocês vejam, ó, aqui estão os autovalores, ó, e aqui nessas colunas os autovetores correspondentes. Esse autovetor, por exemplo, lambda igual a 4, é 1 e 1, lá na teoria. Lambda igual a 4 é 1 e 1. Então, qualquer vetor que tenha o x e o y iguais, seja um vetor não nulo, é o autovetor dessa transformação. O octavo online representa como menos 0,7 e menos 0,7. Vejo que o x é igual a y. E para o lambda igual a 3, né, nós concluímos ali que o x tem que ser o dobro do y. Por exemplo, 2 e 1, que é exatamente aqui. Ó. Esse aqui é o dobro do y. Essa coluna aqui. Então, os autovetores são representados como colunas e são vetores normalizados. Então, essa é a diferença de representação do Octave Online para autovalores e autovetores em relação ao cálculo teórico. Então, aqui tem algumas observações, né? E depois tem aqui alguns outros exemplos desenvolvidos, vocês podem dar uma olhada aqui, né? E nesses cálculos são semelhantes a esses exemplos aqui desenvolvidos na aula. Então é isso, eu vou encerrar por aqui, né? E continuamos semana que vem. Alguma pergunta aí, Gustavo? Então, encerrado. Boa noite. Até.